Salta o endereço para nós aí, por favor. Abra sua Bíblia, então, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Amém? Podemos ler? Muito bem. Então vamos, Efésios 6, começar no verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia, glória a Deus. Querido, sempre que você ouve a leitura desse texto, normalmente as mensagens desse texto são em cima da armadura, da armadura do cristão. Mas hoje eu não quero, nesse texto, focar especificamente sobre a armadura. A palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite está baseada no verso 10, que diz aí: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por isso o nosso assunto nessa noite é esse. Fala para mim. Você precisa de poder. Eu preciso de poder. Diga assim: eu preciso de poder. Agora fala para o seu irmão assim: você precisa de poder. E nós precisamos de poder. Aleluia. Paulo então está encerrando essa carta quando ele diz no demais, ou seja, terminando, concluindo. Paulo vai dizer então que nós precisamos de poder de Deus. Essa carta, querida, é uma belíssima, é uma importante, é uma maravilhosa carta que Paulo escreve aos Efésios, onde ele nos dá também importantes orientações para que nós possamos viver a vida agradável a Deus. Nos 3 primeiros capítulos ele vai falar exatamente disso, do privilégio de sermos igreja do Senhor, das bênçãos que nós temos em Cristo, que a igreja do Senhor é a quem Deus entregou, eu diria, a chave desse mundo. Privilégio de nós sermos então família de Deus, igreja do Senhor, igreja essa que é composta, como ele fala, de judeus, de gentios, de homens, de mulheres, de criança, de todas as raças, de todos os povos, cultos ou aqueles analfabetos ou semi-analfabetos, todos aqueles que compõem a igreja do Senhor e Salvador Jesus. E no capítulo 4 ele fala então dos deveres cristãos, ou seja, de como eu e você, que somos igreja do Senhor, devemos viver a nossa vida como cristão. No capítulo 5 ele então nos orienta
a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. E nesse mesmo capítulo ele fala também orientações para os casais, na criação de filhos, na relação entre patrões e empregados. Ou seja, é uma belíssima carta, é uma carta onde, se você tiver a semana, você chegou e falou, essa semana eu não tenho muita orientação no que eu vou ler. Leia a carta de Efésios. Você devia ler essa carta pelo menos uma vez por semana, se não todo dia. E agora então ele vai terminar no capítulo 6, dizendo, então, irmãos, eu quero advertir vocês, que embora vocês sendo cristãos, não será nada fácil vocês viver nesse mundo uma vida de santidade. E ele explica por quê. Porque nós estamos, queridos, cercados de inimigos, poderosos inimigos, que são contra Deus e contra a igreja do Senhor Jesus. Então ele diz, olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vocês têm privilégios, vocês têm deveres, mas não será fácil você viver a vida cristã sem passar pelas dificuldades. E a maior das dificuldades pelas quais nós enfrentamos neste mundo, ele vai dizer para nós que são os demônios, principados, as potestades, dominadores desse mundo mal. Ele fala isso no verso 12. Querido, existe uma batalha, existe uma luta, existe uma guerra espiritual acontecendo. Forças maiores, e eu diria mais poderosas do que nós, que tenta nos impedir de viver aquilo que tudo já está entregue para nós em Cristo Jesus. Mas o diabo não vai querer isso. Ele não quer que nós vivamos essa vida. Porque tudo que o diabo gostaria, querido, é estar no meu e no seu lugar. Porque a Bíblia diz que nós estamos em Cristo nos lugares celestiais. E é tudo que ele queria. Só por isso você já é declarado inimigo dele. Paulo está dizendo, o fato de vocês estarem em Cristo, ser salvos, o fato de vocês já terem nascido de novo, dedicado à obra, serem bem-sucedidos, não vai livrar vocês dessa luta, não vai livrar vocês dessa batalha espiritual. Francis Schaeffer faz uma declaração interessante, ele declara a nossa vida como uma casa de 2 andares. No andar de baixo, esse mundo onde nós vivemos, onde nós andamos, nós caminhamos, nós comemos, nós bebemos, nós trabalhamos, o nosso dia a dia, nós fazemos as coisas. No andar de cima, o que a Bíblia chama de regiões celestiais, ali então ele diz que nós temos, os anjos de Deus, ministradores a nosso favor, que recebem ordem de Deus para nos guardar, para estar acampado ao nosso redor, mas aqui nessas regiões também limitam os nossos inimigos, esses que ele cita aqui, que a Bíblia diz que eles vêm só para matar, roubar e nos destruir. Querido, esses 2 andares, eles existem. Embora você não vê, esse andar que eu falei, o andar de cima, nem por isso ele deixa de ser real. Embora você não vê, nem por isso deixa de influenciar a nossa vida. Inimigos terríveis que estão ao nosso redor, diz a palavra do Senhor. Pedro diz que procurando a quem possa devorar. Sabe, e nós precisamos tomar um cuidado, porque há 2 coisas que nós precisamos evitar. Primeiro, nós não devemos subestimar o inimigo, achar que esse negócio disso não existe, esse principado, negócio de diabo, demônio, negócio não existe. Querido, existe sim. Tanto é verdade que Paulo diz assim, olha, que nós não devemos ignorar os seus ardis. E mais, Paulo diz assim, olha, para você lutar contra esse inimigo, as nossas armas não podem ser carnais, mas elas precisam ser poderosas em Cristo, a fim de destruir fortalezas e a fim de anular sofisma.
Se assim não fosse, Paulo não teria dito isso. Então, querido, não entre nessa guerra com a cara nua, com a cara limpa, se você não tem arma suficiente para lutar. Segunda coisa, que também devemos ter cuidado para evitar, é também muito perigosa, que é superestimar o inimigo. Ou seja, viver sempre com medo do diabo. Tem gente que não pode nem ouvir falar em diabo, só de falar essa palavra. Outros andam vendo o diabo em tudo. Tem lugares, tem até igreja aí que o astro, a pessoa central do culto é o diabo. Só fala mais no diabo do que em Cristo. Tem pastor aí que, se o diabo deixar de existir, não tem o que pregar mais. Não sabe o que vai pregar, porque só fala do diabo. Querido, em momento algum a Bíblia nos orienta a ter medo do diabo. Ao contrário, a Bíblia nos orienta para que nós devemos temer a Deus e resistir o diabo. Essa é a orientação. Nós precisamos entender que o diabo, querido, só pode agir dentro dos limites estabelecidos por Jesus e nem 1 centímetro a mais. Precisamos entender que se eu e você estamos em Cristo, estamos guardados em Cristo, a Bíblia diz que o diabo não nos toca. 1 João 5,18 diz isso lá. O maligno não nos toca quando nós estamos em Cristo. O Senhor Jesus disse lá em Lucas 10,19, dizendo o seguinte, quando enviou os discípulos, olha, dou-lhes poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a estratégia do maligno, e nenhum mal causará a vocês. Aleluia, aleluia. O diabo só pode tocar, querido, se for com a permissão de Deus, assim mesmo para um propósito, como foi o caso de Jó. Então, continuando aqui nas orientações de Paulo, nessa carta, o versículo 12, ele fala então que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Ou seja, não é contra pessoas. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Seu problema não é seu marido, seu problema não é sua mulher, seu problema não é seus filhos, seu problema não é o seu vizinho, não é o seu patrão, não é o seu empregado. Seu problema não são pessoas, seu problema não é sua sogra. Não entre nessa peleja achando que o seu problema é a pessoa. Às vezes elas podem até ter sido colocadas estrategicamente pelo inimigo, mas a luta não é contra a pessoa, a luta é contra principados, contra as potestades, contra esses dominadores do mal. E nós precisamos entender isso, querido, porque senão, se você não souber diferenciar isso, você corre o risco de magoar pessoas que você ama, e também as pessoas que magoarem você, as pessoas que você ama, as que lhe amam, que são amadas por você. Às vezes nós esquecemos isso e partimos para cima da pessoa. Não, querido, nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a pessoa. De repente você acordou lá de manhã, de repente, sei lá, o marido ou a mulher, ou sei lá quem for, de repente sai soltando a cachorrada para cima de você. Querido, não parte para cima não. Ó, você vai para as regiões celestiais em oração e diz, aqui não. Ó, vaza meu filho. Diz ele que no verso 11, que nós devemos estar atentos, querido, contra as astutas ciladas do diabo. As astutas, ou seja, as artimanhas do diabo. O que é cilada? Armadilhas, estratagema, coisa que ele é especialista em arrumar. Querido, nosso inimigo tem mais de um figurino, tem mais de uma máscara, aliás, tem várias. A Bíblia diz que se houver uma necessidade para o ataque dele, até de anjo de luz ele se transforma, se mostra.
Ele conhece as nossas fraquezas. Deixa eu falar uma coisa para você. Depois de Deus, ninguém conhece mais você que o diabo. Sabia disso? Nem sua mulher, nem seu marido, nem seus pais. E ele sabe disso, querido. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, ele vive ao nosso redor, procurando um momento para nos tragar. Ou seja, ele conhece os nossos pontos fortes e conhece os nossos pontos fracos. Para cada pessoa ele vem com uma tentação diferente. Para uns ele sabe que a fraqueza é na área sexual. Para outros ele sabe que a fraqueza é o dinheiro. Para outros ele sabe que a fraqueza é a fama, é a vaidade. E aí para cada pessoa, querida, ele vem com uma proposta diferente, ele vem com uma bandeja diferente. Ele vem com um cardápio diferente. Ele sabe. E a outra coisa que nós precisamos estar atento é que o diabo não precisa usar as suas artimanhas para prender ou capturar quem já é dele. Você precisa de um assalpão, de uma armadilha para capturar um passarinho que está na gaiola? Não. Então, contra quem você acha que o diabo vai usar as suas artimanhas? Contra quem já está lá na vida mundana? Contra quem vive na prostituição? Contra quem vive no pecado? Claro que não. Esse ele já os tem na sua mão, querido. O diabo vai usar toda a sua astuta, todas as suas armadilhas, todas as suas ciladas, contra mim, contra você, contra a igreja de Deus. É claro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a porta do templo abre, ele é o primeiro a entrar. Porque lá fora ele não precisa, está tudo no arraial dele. Quer ver algumas das artimanhas do inimigo? Jesus disse na parábola do semeador, que quando a semente é semeada, o inimigo vem e arranca a semente da palavra. Querido, todo culto onde a palavra de Deus está sendo semeada, está sendo pregada, se torna um campo de batalha espiritual. Tem gente que vem para a igreja sem uma gota de sono, entrou aqui, começou a pregação, dá uma soneira danada. Outros estão fisicamente presentes, mas o pensamento está, é o chamado crente bacalhau, o corpo aqui e a cabeça na Noruega. Uns estão pensando na pizza depois do culto. Outros estão pensando em namorar depois do culto. Outros estão olhando para o celular. Essa é a estratégia dele. Tem gente que quando acabar, não precisa nem sair lá fora não. Acabou, você diria, qual foi o texto que o pastor leu? Não sabe não. O título da mensagem? Não lembro também não. Qual foi o texto que eu li? Qual é o texto? Está colando, né? Outra coisa, o diabo é especialista em colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. Lembra de Eva? É assim que Deus disse? Não é assim não. Sabe, muitos ouvem a palavra de Deus e dizem assim, mas não é bem assim não. Isso aí foi naquela época. Hoje, o mundo hoje é outro. Querido, o mundo muda, o mundo evolui, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu não creio nisso não. Outra coisa, o diabo é especialista em produzir insatisfação nas pessoas. Lembra do filho pródigo? Menino criado dentro de casa, com todo amor, com todo carinho.
tinha o amor do pai, tinha fartura, tinha todo. O diabo começou a colocar no coração dele uma insatisfação. E de repente ele achou que tudo aquilo ali estava começando, estava tudo ficando muito chato, aquela vida. E que ele deveria ir atrás de outra vida, mulheres, prazeres, etc, etc, bebida, sexo. E o moleque acabou indo embora. Querido, isso acontece muito hoje. A pessoa está na igreja, ouvindo a palavra de Deus, está sendo abençoado, de repente o inimigo começa a colocar neles uma baita insatisfação, um desânimo, e aquilo começa a crescer no coração, de repente está a pessoa fora da igreja. E aí você vai visitar e diz, irmão, o que é que houve? Irmão, não tem aparecido mais. E ele diz assim, estou dando um tempo. Estou meio desanimado. E aí você começa a futucar mais um pouquinho. Tem algumas coisas também que eu não concordo, uns negócios que... Querido, ele é especialista nisso. Mas, homem, ele é especialista em colocar raiva no coração das pessoas. Você está bem com as pessoas, está convivendo bem, de repente, você não suporta mais aquela pessoa. Não aguenta nem mais olhar na cara dela, não aguenta mais ouvir a voz dela. E aí você diz, eu estou com uma raiva de fulano, eu não perdoo. Ele é especialista nisso, cara. Lembre-se que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra a pessoa. Tem crente que não conversa com o irmão dentro de casa. Filho que às vezes não conversa com o pai e vice-versa. Eu não vou nem dizer na igreja, que na igreja tem muitos que realmente que senta de um lado para não sentar perto do outro. Querido, essa mesma carta, Paulo vai dizer lá no capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Você não pode dar lugar ao diabo. Você não dando lugar, ele já vive louco para entrar, fica ali 24 horas rodando ao seu redor ali para poder te tragar. Imagine se você der oportunidade. E aí no verso 13 ele fala, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau. Querido, é claro que os dias são maus. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você liga o rádio, a televisão, leia os jornais, qualquer noticiário, e você vai ver como realmente os dias são maus. O diabo não dá folga, o diabo tenta dia e noite, ele não para, ele não descansa. Interessante que eu observei aqui que aqui está no singular, não está no plural os dias que a Bíblia fala, aqui estava o dia mau. Querido, porque tem dia que o negócio é pesado. Tem dia que você já acorda meio... Parece que você passou a noite mastigando uma batata bem salgada. Já acorda de mau humor. Aí você dá uma topada no pé da cama, aquele que o dedinho do pequenininho abre assim no canto. A vontade que você tem é de falar um palavrão ou xingar, mas você é crente, você não fala isso, claro. De jeito nenhum. Dá uma topada na guarda da cama. Ô, gente, que ninguém nos ouça não, que para nós só. Quando a gente dá aquela topada assim na canela, que faz aquele galo fica assim meio roxinho, dá uma dorzinha gostosa, não dá? Ah, fala a verdade. É só eu que sinto ele? Nossa, você fica passando a mão assim, que coisa maravilhosa. Aí você levanta, alguém da casa e diz, bom dia por quê? Vai para o ponto do ônibus, está chovendo. Ai,
essa chuva. Passa alguém e te molha todinho. O trânsito engarrafado. Chegar no serviço, então, se alguém olhar para você, te chamar de bonito, você já está partindo para a briga. Tem dia que parece que o diabo fala assim, pega a capetada e fala, hoje é o dia dele. Toda artilharia pesada em cima dele hoje o dia inteiro. Não é verdade? Então tem o dia mau mesmo. Se prepara. Lucas capítulo 4 vai falar a respeito da tentação de Jesus. E aí o diabo vem tentando Jesus naquelas 3 oportunidades, Jesus sempre combatendo. Está escrito, o diabo diz, está escrito, ele diz, também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. Querido, você está preparado assim para confrontar com o diabo que está escrito? Porque o diabo conhece mais Bíblia do que ninguém aqui. E eles conhecem mais Bíblia que todo mundo. Só que Jesus estava muito mais preparado. E aí no final, lá no verso 13, quando termina esse relato, que Jesus vence o diabo em todas as suas tentativas, a Bíblia diz assim, e o diabo o deixou por algum tempo, ou seja, ele volta. E voltou mesmo, depois mais à frente, você viu lá. Sempre tentando Jesus. Então, querido, bota isso na sua cabeça, ele vai sempre voltar. Nós só vamos ficar livre dele o dia que nós formos para a glória celeste, o dia que ele for amarrado e jogado no lago de fogo para tudo sempre. Ou então no milênio, quando ele vai ficar 1000 anos lá, né, amarrado. Pastor, como é que nós vamos então vencer essa batalha? Querido, eu já estou falando com você desde que eu comecei a pregar. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo, olha, você não é forte o suficiente para vencer essa batalha sem que você esteja no poder de Deus. Porque a força vem dele, o poder vem dele, e sem ele, querido, 2 coisas. Se você está com ele, a vitória é garantida, é certa. Se você está sem ele, a derrota é certa também. Mas Paulo sempre estava fortalecido. Quando ele escreve lá aos Filipenses 4:3, ele diz, olha, em Cristo eu posso todas as coisas. Não tem nada que eu não vença. Não tem dificuldade que eu não possa passar. Quando escreve aos Romanos 8:37, ele diz assim, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, 57, ele diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, querido, esse poder está à sua disposição. É o poder de Deus que nos dá a vitória. Por nós mesmos, não. O problema de muitos crentes estar, às vezes, perdendo a batalha espiritual, querido, não é a presença do diabo em si, mas é a ausência de Cristo na vida deles. Porque aquele que está em Cristo, se você está em Cristo, querido, você e Cristo é a maioria absoluta. Não tem derrota. Provação tem, luta tem, batalha tem. Jesus disse isso. Mas ele disse, mas eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o segredo, querido, é estar na presença dele, é estar em comunhão com ele, é se alimentar a cada dia dele. Ele é o pão. Ele é o pão que nos alimenta. Não adianta você entrar nessa luta sem o poder de Deus, querido. E esse poder, querido, não é algo mental, não é algo que você elabora algumas palavras de efeito e a coisa vai acontecer. Não, não é. O poder de Deus também não é produzido pelos homens. Esse poder é o poder do Espírito Santo que emana do céu. E só esse poder é que pode nos dar a vitória nessa luta espiritual.
Eu estou lendo uma biografia do pastor Erlo Stig. Esse homem, ele se formou no seminário, e grande pregador, e tanto ele quanto qualquer pessoa imaginava que ele seria um pastor de uma grande igreja, vista a sua eloquência, a sua vida em si, sua sabedoria. Mas aprove Deus levá-lo para a África do Sul, trabalhar numa tribo com os Zulus. E ele chega lá, um local muito difícil, trabalho muito difícil. A predominação eram de negros. E ele, um branco, por aí já você imagina a diferença, a dificuldade que ele teve, mas quando Deus manda, Deus coordena e faz todas as coisas possíveis. E ele então começa a pregar sobre Jesus, começa a falar do amor de Deus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, né? E aquela coisa toda. Um dia ele está lá na igreja, vem uma senhora e diz: pastor, o senhor podia dar um pulinho comigo lá em casa, que a minha filha está endemoniada, e já levei, porque lá tudo eram as tribos de feiticeiro, né? Os feiticeiros, aquelas pessoas todas, e ninguém deles pôde libertar a minha filha. E ele disse que tremeu na base, falou assim: vamos lá. Quando chegou lá, o quadro que ele viu, o que você imaginar de ruim era pior ainda. A moça estava acorrentada, amarrada com arame farpado, aquilo entrando no corpo dela. Ele disse: mas por que essa situação? Ele pastor, não tem nada, absolutamente nada que prende ela, corrente, cadeado, nada disso. Ela arrebenta tudo, e quando ela sai fora, ela destrói a plantação dos outros, ela entra nas casas, quebra tudo, o povo sai correndo, todo mundo tem medo dessa mulher terrível. E ela sangrando, aquelas coisas, lá num quarto, lá você imagine, tudo de sujeira que você possa imaginar, tinha lá. E eles oraram, clamaram, oraram, nada. Pelo contrário, a moça ainda zombou ainda de Jesus. E ele saiu dali arrasado, derrotado. E disse: Senhor, eu vou embora. Eu não posso ficar aqui mais. Porque eu tenho pregado para esse povo que Jesus salva, que Jesus liberta. E agora essa situação aí, eu não tenho mais autoridade, não tenho como pregar mais para esse povo, eu estou indo embora. E aí ele ouviu Deus falar com ele assim: você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. E aí eles começaram, então ele com um grupo lá, começaram uma jornada de oração, de jejum, de busca, de arrependimento, de acerto de vida com Deus, quebrantamento, confissão de pecado, tudo colocaram, começaram a acertar as coisas, e dentro de poucos dias, milagres começaram a acontecer. Os cegos começavam a enxergar, nem bem entrava ali dentro, estava o louvor, ainda nem tinha começado o culto, nem menos, as pessoas já começavam a enxergar e saíam correndo do salão, glorificando o nome do Senhor. Aleijados começaram a andar, paralíticos, surdos começaram a ouvir, e aquilo começou então uma sequência de milagres, e eram milhares de milagres, coisas sobrenaturais acontecendo, até mortos ressuscitavam. E um dos testemunhos foi a regente do coral. Ela ficou 17 horas dentro do caixão na moda deles lá, quando estava preparando para ir sepultá-la, ela ressuscita, ela levanta dos mortos. Queridos, feiticeiros começaram, ninguém mais ia nas tribos lá dos feiticeiros, nos curandeiros, porque todo mundo agora sabia que havia um que verdadeiramente curava e libertava, que era Jesus. E eles então começaram a fechar todos aqueles terreiros dele lá, começou então até uma perseguição para eles. Lembra da moça que eu falei endemoniada? Pastor Erlo Stig estava pregando, quando viu de repente entrando a mãe e aquela moça vindo curada, liberta, completamente sã de toda a artimanhas do inferno. Aleluia. Querido, tudo isso começou quando alguém ouviu a voz do Espírito Santo e reconheceu:
Eu preciso de poder. Você precisa de poder. Eu preciso de poder. Querido, nós precisamos desse poder. Tem muita gente brincando de ser crente, achando que crente é vir na igreja todo domingo, achando que crente é participar de algum ministério, achando que ser crente é ser bonzinho, não fazer mal para ninguém, marido de uma mulher só. Ei, querida, isso aí você não faz mais do que a sua obrigação. Você nasceu é para isso mesmo. Você não nasceu para ser bandido, vagabundo, adúltero, não. Mas, querido, quando eu falo de que você precisa, de que nós precisamos de poder, querida, é poder para quando as pessoas olhar para nós, poder ver a presença de Deus na nossa vida. E quando você chegar perto de alguém enfermo e falar, levanta e anda em nome de Jesus, ela vai levantar. É quando você colocar a mão em alguém e ela ser curada, querido. É desse poder que eu falo. Jesus disse, olha, quando ressuscitou, vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês do alto sejam revestidos de poder. E quando Jesus chega diante deles e fala assim, recebei o Espírito Santo. Vocês vão receber a virtude que vai vir sobre vocês, para que vocês possam ser testemunha. Querido, lá naquela tribo dos Zulus começaram a acontecer coisas incríveis. Um dia estava vindo um caminhão cheio, as caravanas vinham de todo lugar, a pessoa andava quilômetro e quilômetro em cima de caminhão para chegar lá. Está lá no livro dele, no relato dele. E quando pararam no lugar, a mulher acenou, dando cena, estava com a criança, e me leva, eu quero ir lá no culto, eu preciso, a mulher cega, mas não tem como, não dá para enfiar aqui uma agulha dentro desse carro mais. Mas nós vamos pedir lá para orar pela senhora, e ela foi, e quando chegou na hora da oração, o pastor determinou que primeiro iria orar por alguns grupos específicos, ele disse, agora eu vou orar para todos aqueles que não enxergam, que são cegos, então separou a parte e começou a orar, e todos eles voltaram enxergando. Quando eles retornam no outro dia naquele caminhão, a mulher estava na beira da estrada, eles pararam e disseram assim, eu estou enxergando, glória a Jesus. Ele falou, como é que foi isso? Ela falou, ontem a tal hora, assim, lembrou que era a hora que o pastor estava orando pelos cegos. Alabaxare candarama. Aleluia. Querido, eu não sei você, mas eu tremo diante de Deus por esse poder. Você precisa desse poder, querido. Nós precisamos desse poder. Mas, querido, esse poder você não recebe na academia. Esse você não recebe pela intelectualidade humana, não, querido. Esse poder você recebe com o joelho no chão. É com jejum, é com oração, e principalmente, querido, é acerto de vida com Deus. Nós precisamos desse poder. Nós precisamos desse poder. Fique de pé. Diga, eu preciso de poder. Mas fala com o seu coração, fala agora, feche seus olhos, dirija ao trono da graça e fala, Senhor, eu quero esse poder, eu preciso desse poder. Ei, querido, você quer viver algo novo? Você quer viver algo novo na sua vida? Você quer ser incendiado por esse poder? Você deseja isso, querido? Você precisa de poder. E eu pergunto, você tem esse poder? Você conhece esse poder? Você está consciente de que você precisa desse poder? Querido, esse poder não tem nada a ver com o tempo de igreja que você tem, com o cargo que você exerce na igreja, com o grau de conhecimento que você tem de Bíblia, querido.
Não basta você ser crente, não basta ser um diácono, não basta você ser um pastor, você ser um missionário, não basta você liderar o ministério. É importante que você tenha esse poder do Espírito na sua vida. Você quer conhecer algo novo? Você deseja isso? Você quer esse poder, querido? Se você deseja esse poder, se você quer esse poder, eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui à frente, mas venha com o seu coração, dizendo de todo o coração: Senhor, eu quero esse poder. Senhor, eu preciso desse poder. Senhor, me batiza com o teu Espírito, Senhor. Me encha desse poder. Eu preciso de algo novo. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer isso. Peça a Deus para incendiar o seu coração. Aleluia. Faz meu coração arder. Isso, clama, Senhor, faz meu coração arder de novo. Aquela chama que um dia ardeu, eu quero de novo. Ei, deixa Deus falar, deixa o Espírito te encher. Faz meu coração arder de novo. Enche o Senhor, enche Deus, vai enchendo o Senhor, encha, Pai, esses corações, oh Espírito de Deus, derrama a tua unção, meu Pai, quebranta corações, Senhor, Trazendo sobre mim. Eu diga isso, seu Senhor, eu quero algo novo. Senhor, chega dessa vida medíocre que eu estou levando. de novo. Senhor, eu não quero mais ser aquele crente morno. Quero desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh Deus, eu quero uma vida nova. Eu quero Senhor, eu quero poder. Eu quero viver algo novo. Deus, batiza esse povo. Espírito, sopra agora em cada coração. Vai enchendo, Espírito de Deus. Vai soprando nesses corações. Deixa Deus batizar você. Deixa o Espírito te batizar. Abre o seu coração. Deixa o Espírito te batizar. Oh, aleluia. Oh, Deus. Oh. Passeia, Senhor. Passeia, Espírito Santo. Passeia nesse meio. Vai encher nesse lugar. Oh. Sopra, Senhor. Sopra, meu Deus. Enche agora, Senhor. Enche esses corações, meu Deus. Derrama, Senhor. Derrama a unção. Deus. Vai enchendo, Senhor. Aleluia. Bota a mão no seu coração. Deus, oh poderoso de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, oh grande eu sou, oh majestade santa,
ó poderoso de todas as nações, ó meu Deus, meu Pai, eu oro agora, meu Deus, no nome de Jesus. Ele disse que nós pediríamos, o Senhor atenderia. Senhor, meu Deus, derrama do teu Espírito agora sobre esse povo. Incendeia, meu Deus e meu Pai, cada coração. Batiza, Espírito Santo. Batiza, 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 batiza. Recebe, 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 recebe o Espírito de Deus na sua vida. Deixa ele entrar na sua vida. Declare que a partir de hoje você não será mais a mesma pessoa. Todo o poder, toda a honra, toda a glória, Senhor, entra agora nesses corações, traga cura, traga paz, traga batismo do teu Espírito, Senhor. Incendeia, meu Pai, incendeia esse povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, faça milagre, Pai, faça milagre agora, Senhor. Vai curando, meu Deus e meu Pai. Vai restaurando o casamento, vai restaurando família, Senhor, vai trazendo conversão, Senhor, vai trazendo alegria nesses corações, meu Pai. Oh Deus querido, meu Pai, incendeia, meu Pai, a tua igreja, incendeia, Senhor. Deus, se há alguém aqui que ainda não tem Jesus como Salvador, que nesse momento o teu Espírito, ó Pai, convenças, ó Deus, da necessidade de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ó Deus, toca agora em cada coração, Senhor, incendeia, derrama no teu fogo, faça com que elas possam viver algo novo a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Mais uma vez eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Querido, boa semana para vocês, uma noite abençoada para cada um de vocês, tá bom? Vamos em paz, Deus os acompanhe.